Então eu compreendo que a gente precisa beber da fonte, amém? Você precisa beber da fonte. E se você está vazio e sujo, Deus precisa limpar a sua vida. E isso você precisa decidir hoje. Não é um sentimento, não é apenas o que é correto, mas é o que vai sustentar a sua vida, porque a sua vida, ela só tem sentido com Jesus. Sem Jesus ela não tem sentido. Então eu compreendo que essa visão, ela representa talvez alguns de nós que estamos nesse lugar. E você que está cheio, você precisa não só estar cheio, como você precisa transbordar sobre a vida de alguém. Agora, aonde nós paramos nessa caminhada? Aonde nós paramos de viver aquilo que é a vontade do Senhor? Porque eu sei que essa é a nossa luta, permanecer queimando por Jesus, permanecer amando o Senhor. Essa é a minha e a sua luta, ou é só eu que tenho essa luta? Ninguém tem mais essa luta aqui? Ninguém? Essa é a minha e a sua luta, ler a Bíblia, orar. Essa é a minha e a sua luta, estar no óleo. Essa é a minha e a sua luta, subir ao monte, mas permanecer nesse lugar. E nós não podemos ser apáticos e nem vazios da presença. Nós precisamos ser fervorosos e apaixonados por essa presença que vai nos sustentar na nossa caminhada. Porque quando você voltar para casa, as coisas estão do mesmo jeito, talvez nada mudou, mas você recebeu uma porção de Deus que vai te ajudar a permanecer nos momentos de necessidades. Porque é isso que a Bíblia me promete, é isso que a Bíblia te promete. Eu e você precisamos beber da fonte que é Jesus. E o tema dessa mensagem é a verdadeira entrega. Nós precisamos de uma entrega verdadeira. Nós precisamos de uma entrega verdadeira diante do Senhor, porque senão nós vamos maquiar a nossa vida na igreja. E vai chegar uma hora que as escamas, elas precisam cair, a máscara precisa cair, e você vai perceber que você não se doou como você precisava se doar, porque você resumiu a sua vida com Deus a servir um ministério, você resumiu a sua vida com Deus a tocar nesse altar, você resumiu a sua vida com Deus a ir para uma célula, mas você se esqueceu de se entregar verdadeiramente para que algo na sua vida pudesse mudar. Diga misericórdia. Então nós precisamos começar a entrar nesse lugar onde o Evangelho, ele altera com a minha vida. E o meu nível de entrega, e o meu nível de renúncia revela a minha paixão por Cristo. Agora, os crentes novos que estão aqui, nós temos um desafio. Nós precisamos romper as barreiras dos 3 anos. E depois desses 3 anos de crente, eu preciso lutar agora para que Cristo, ele comece a alterar algumas coisas que eu não percebo. E é por isso que você tem uma liderança que vai te ajudar nas coisas que talvez você não percebe. Quando eu me converti há 12, 13 anos atrás, as pessoas falavam assim: você se converteu hoje, mas você não vai passar de 3 anos. Você não vai passar de tantos anos, e para a honra e glória do Senhor já tem 13 anos, eu passei dos 3, ou seja, 10 anos, né, depois da margem que me deram, que eu ia me desviar, e eu continuo permanecendo no Senhor, amando o Senhor, porque o que resume a minha vida com Deus não é o que os outros falam, é o que eu vivo, é a minha entrega. E sabe, nós precisamos entender que uma entrega superficial, uma entrega que não é verdadeira, ela me leva a viver uma mentira, e não é que o Evangelho é uma mentira. O Evangelho é muito real, ele é poderoso, porque ele te alcançou, ele me alcançou, ele alcançou o irmão que está do seu lado, mas agora ele precisa provocar em mim transformação. Você pode dizer amém? Vocês estão aí, gente? Ele precisa provocar em mim e em você transformação. Diminui só um pouquinho o meu retorno, pronto, obrigado. Ele precisa provocar em você transformação. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, olhe para ela. Olha bem para a fisionomia dela de verdade. Se você puder tirar uma foto agora, tira uma foto e guarda essa foto. Sabe o que vai acontecer? Guarda essa foto. Fica bem bonita assim, faz uma pose legal. Não vai avacalhar com seu amigo não, tá bom? Daqui 2 anos você vai olhar para essa foto. E você vai comparar com a realidade, você vai perceber que essa pessoa mudou. Principalmente quem é adolescente, sim ou não? O adolescente, ele acorda de um jeito e ele dorme de um jeito e acorda de outro.
Ele acorda sem pelo nas axilas, no outro dia tem um monte de pelo na axila. Ele acorda, ele dorme sem odor nas axilas, no outro dia tem que comprar desodorante. Por quê? Ele está no processo de transformação do seu corpo. O que eu quero que você entenda? É que você precisa ser contínuo na vida com Deus. Você não pode ser a mesma pessoa de ontem. E você não pode ser a mesma pessoa de 3 anos atrás. Quando olharem para você, não vão ver uma pessoa pior, mas alguém melhorada, porque a sua entrega foi verdadeira. Você tirou a foto? Tiraram a foto? Deixaram tirar? Peça permissão de imagem, tá bom? Para depois você não pegar um processo. E aí você vai olhar para essa foto. Eu não sei se eu vou estar cuidando de vocês daqui 2, 3 anos. Eu não vou poder falar assim, e aí, mudou alguma coisa? Mas você vai olhar e falar assim, uau, como o Joãozinho mudou, como a Maria mudou, como a Gabriela mudou. Entende? Porque o Evangelho de Jesus é sobre isso. Tem muita gente querendo mudar, mas não entrega. Porque a nossa entrega no reino de Deus tem sido barganha. Eu entrego para ter, eu não entrego para me tornar. Diga misericórdia. Diga assim, eu preciso entregar para se tornar. Porque é assim. Você agora é um com Cristo Jesus. E quando você entrega as suas paixões, e quando você começa a renunciar, e quando você começa a dar passo de fé, automaticamente Cristo vai se aperfeiçoando na sua vida. E agora você começa a transparecer quem Ele é, porque existe uma glória que habita em você. E quanto mais próximo de Jesus você está, mais parecido você se torna com Ele. Diga amém. 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 Aê. Jovem tem que ser ousado, bagunceiro, entendeu? Porque essa fase vai acabar. Aí depois que você estiver velhinho, não vai conseguir nem dar nenhum glória a Deus, né? Glória a Deus. Nós precisamos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus com a nossa vida. Amém. Que o Espírito Santo, Ele possa entrar dentro do nosso coração e virar uma chave que talvez ainda não foi girada. Na verdade, que de dentro para fora Ele possa provocar em você uma mudança que ainda não aconteceu. Porque Ele precisa mudar a minha vida. Negar-se a si mesmo é um processo. Negar-se a si mesmo é você entender que sem Cristo você nada pode fazer. E de fato não. Se eu pedisse aqui para você testemunhar o que Jesus fez na sua vida, todos nós nesse lugar teremos um pequeno testemunho. Agora, se você não tem um testemunho do que Deus fez na sua vida, isso revela que você não se entregou para Ele na medida que você precisa se entregar, porque você impôs barreiras que limitou com que o Espírito Santo Ele pudesse transformar a sua vida. Sabe, talvez a sua pastora, o seu pastor, o seu líder diga assim, você precisa mudar nessa área, você precisa mudar nessa área, você precisa melhorar nisso. E talvez nada aconteceu, mas eu tenho certeza que se a sua relação com o Espírito Santo for estreita, quando Ele pedir, você precisa, como deve, obedecer. Quem está me entendendo? Então, no nome de Jesus, que a nossa entrega, ela venha a ser verdadeira, não com base em troca, mas por amor, porque quem ama dá o melhor presente, sim ou não? Eu já presenciei alguns jovens que deram presentes caríssimos para suas namoradas e 1 ano depois terminaram, porque o amor te cega, o amor te faz dar o que é mais caro, porque você não está nem aí para o amanhã, sim ou não? Aqui na Nova Aliança tem uma história muito famosa, viu? Mas eu não... Hoje tudo é processo, você nem se eu posso contar, né? Então, no nome de Jesus, se você ama a Deus, entrega tudo que você tem, sem pensar no amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. Se você ama a Deus, entrega tudo que você tem. Porque é muito fácil se entregar ao pecado.
É muito fácil se entregar aos prazeres do mundo. É muito fácil você entregar a sua virgindade para um homem. É muito fácil você entregar a sua virgindade para uma mulher. É muito fácil você deixar de ser bebê na escola. Não sei nem se usa esse termo mais. Usa? Ah, é bebê, bebê. Bebê é boca virgem, né? Nunca beijou. Louvado seja Deus. Você vai beijar a sua esposa e o seu esposo lá no altar. Amém? Eu já falei para você, aquele rapazinho que te flerta na escola, ele não quer nada contigo. Aquela menininha que fica te mandando mensagem, ela não quer nada contigo. Quer não. O Jefferson gostou, né? Glória a Deus, Jefferson. Vocês gostam, hein? Eles não querem nada contigo. Agora, o que eles não esperam é que de que habita um Deus dentro de você. Eles não esperam que você revele quem Cristo é, porque o mundo dita como eu devo andar, mas a Bíblia me ensina o que é correto para que eu viva de acordo com a vontade do Pai. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde: você pode ir mais profundo. Você pode ir mais profundo. Bata no irmão que está do seu lado assim e diga: você pode ir mais profundo. Por isso, crente, leia a Bíblia, ore, jejue, diga não para seus próprios prazeres, porque a revelação que eu tenho de Jesus aumenta, porque o meu amor por Ele me leva a viver coisas extraordinárias na sua presença. Que o seu amor por Jesus possa aumentar, diga amém. Que a sua paixão por Jesus, ela venha aumentar, diga amém. Que a sua entrega, ela venha aumentar em nome de Jesus. Porque Deus não quer o seu pior. Deus quer o seu melhor. Apesar de não ter nada bom em você nem em mim, mas eu ainda posso oferecer algo verdadeiro diante de Jesus, que pode mudar completamente a minha história, a história da minha casa, a história dos meus amigos, a história da minha família. Seja esse adolescente carregado da presença de Deus. Aleluia. Amém. Eu quero ler um texto com você. 1 Crônicas 21, versículo 24. 1 Crônicas 21, 24. Diz assim um texto: o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Vamos repetir? Tornou o rei Davi a Ornã, a Araúna, antes pelo seu inteiro valor, na minha versão, viu gente? Pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, e nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. É muito fácil você entregar o que você recebeu, porque você não pagou por isso. Sim ou não, gente? Agora, quando Deus manda você dar o que você pagou, o que você faz? Será se é Deus? Ou será se é o diabo? Primeira coisa, o diabo não vai mandar você dar nada para ninguém. O diabo não vai mandar você dar nada para ninguém. Porque é muito fácil você entregar o que você não pagou. É muito fácil. Agora, se você pagou por aquilo e Deus te pede, aí você fica: oh Deus. Quem já entregou alguma coisa que você pagou com seu dinheiro para alguém que Deus mandou? Levanta a mão. Foi fácil? Não. Quem mais levantou a mão? Foi fácil? Não. E se Deus pedir de novo? Quem mais? Tem mais alguém? Foi fácil? Não. Foi fácil? Eu estava em uma programação no Rio de Janeiro, em um evento, e aí no final desse evento havia troca de presentes. E aí eu estava com a camisa zerada, bonita. Aí eu falei assim: rapaz, não tenho nada para dar não, porque eu não sou presa nada disso. Aí Deus dá a camisa. Aí eu: oh Deus, tá tão novinha.
Foi tão barato, foi só R$ 100. Aí Deus dá a camisa. Eu tive que dar a camisa, porque eu tinha pago por aquilo. Então eu quero que você entenda nesse texto que Davi, ele foi desobediente a Deus. E aí Deus fala assim: olha, você quer sofrer na mão de quem? E aí Davi: obviamente, Senhor, eu vou sofrer nas tuas mãos. Deus manda Davi oferecer um sacrifício. Eu esqueci de mandar a foto para a mídia, vou mandar a foto agora, ao vivo. Quem está na mídia aí, deixa eu mandar a foto. Deus manda Davi. Cadê a foto? No nome de Jesus apareceu. Olha aí. Coloca essa foto para nós, eu vou explicar o que é eira. A eira é um lugar de terra batida, aberto, que servia para beneficiar cereais e sementes. E era onde Ornã malhava o trigo. Então Deus, ele queria dar aquela propriedade para que Davi subisse lá e oferecesse sacrifício. Isso aqui é uma eira, onde batia trigo. Tudo ao vivo, viu? A mídia é top. Só para você entender. O profeta Gade tinha mandado ele lá e oferecer sacrifício. Mas Davi não queria ir lá e era muito fácil. Davi pegar os bois, Davi pegar tudo que tinha, subir nesse lugar e oferecer sacrifício. Mas Davi falou assim: não, eu não quero entregar para Deus o que não me custa nada. Eu quero comprar pelo seu valor e eu mesmo vou lá e vou oferecer sacrifício. Então entenda no nome de Jesus que o que você precisa oferecer para Deus é o que te custa alguma coisa. E o Evangelho de Jesus vai te custar muitas coisas. O Evangelho de Jesus vai custar o seu namorado antes do tempo, porque ainda não é tempo de namorar. Vai custar a sua namorada, vai custar a sua obediência dentro de casa, vai custar a roupa lavada, vai custar a pia limpa, vai custar o banheiro que você precisa lavar, vai te custar alguma coisa. Você precisa trabalhar. Vai. Aí você fala assim: eu não tenho nada para oferecer, pastor, nem dinheiro para comprar. Começa a obedecer dentro de casa, nas coisas simples. Porque Davi não queria comprar de graça. Ele não queria de graça, ele queria pagar. Ele queria pagar. Então você precisa entender no nome de Jesus que é importante entregar para Deus aquilo que te custa alguma coisa. Uma entrega de coração, uma entrega verdadeira. Eu não sei aonde você está procrastinando na sua caminhada com Cristo. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas eu quero te dizer uma coisa: prepare a eira, suba para o monte, ofereça sacrifício. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Não só de vir no altar e falar assim: Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador, não. Mas de preparar o seu quarto, de preparar o seu banheiro, de preparar a sua sala, o seu quintal e dizer: Senhor, eu estou levantando o altar para você e eu estou te entregando a minha vida diante da tua presença. Quem está me entendendo? Diga amém. A entrega verdadeira, irmãos, não está baseada no seu serviço no ministério. A entrega verdadeira é o quanto você se lança na presença de Deus, dentro do seu quarto, onde ninguém te vê. É o quanto você lê da Bíblia, é o quanto você ora. Isso é entrega verdadeira. Qualquer pecador, qualquer pessoa que não vive o Evangelho, sobe nesse altar, o fogo cai, e isso não é um termômetro para que você seja um homem e uma mulher cheia de Deus. Uma entrega verdadeira te faz ser parecido com Jesus, aonde ninguém te vê. Porque esse é o nosso desafio. Santidade não é um jargão. Santidade é um estilo de vida. Você pode dizer amém? Você está muito triste, aplauda o Senhor nessa tarde. Tem alguém me entendendo no nome de Jesus? Por isso, nós precisamos entender que as dificuldades que nós estamos tendo, talvez na igreja, na minha célula, na minha liderança, é um reflexo de algo que nós não estamos vivendo, Aliança Team. Sabe quem vai te validar como homem e mulher de Deus? Não é a sua líder de célula, não. Como é seu nome?
Maria Eduarda, você participa de uma célula? Sim? Não é visitante não, né? Glória a Deus. Quem é a líder da Maria Eduarda? A Hannah? É a Hannah? Pronto. A Maria Eduarda. Quem vai validar se a Maria Eduarda é ou não uma mulher de Deus, não é só a líder dela. É o papai e a mamãe. Aí você fala assim, pastor, que terrível. O meu pai só briga comigo. A minha mãe só briga comigo. E é isso e aquilo. Esse é o seu desafio. Porque senão não tem graça o evangelho. Porque quem nos conhece, quem te conhece, quando a sua entrega for verdadeira, a primeira coisa que muda é a sua casa. Talvez a bagunça continua. O pai que é beberrão, a mãe que é briguenta, mas eles vão olhar para você e vão falar assim, uau, eu vejo que o meu filho é um homem de Deus. E talvez esse seja um problema comum de talvez muitos de vocês aqui nesse lugar. Mas o que eu estou te ensinando é esse exemplo para a sua geração. Por mais que o seu pai e a sua mãe não mudou, por mais que o seu avô, o tio que você mora, não sei, mas você precisa entender que você carrega a presença de Deus. Você pode dizer amém, gente? Nós carregamos a presença de Deus. Quanto é que vale o seu relacionamento com Jesus? Vale quanto? Infinito? Quanto é que vale? A resposta quem vai dar não sou eu. A resposta quem vai dar é você. Ele vale o quanto você se entrega. O quanto você se entrega. Pastor, minha Bíblia está só poeira. Chega em casa, assopra lá, tira a poeira. Manda uma foto pro líder e fala assim, me ajuda, eu quero fazer um propósito. Vamos ler a Bíblia junto comigo? Hoje a gente tem o Google Meet, a gente tem a videochamada pelo WhatsApp, a gente tem um monte de coisa, um monte de ferramenta interessante para nos ajudar a prestar. Sim ou não? Então nós precisamos ser apaixonados pela presença, mas antes entenda que a sua entrega precisa agradar o coração de Deus. A sua entrega não é uma oferta que você traz no altar. A sua entrega não é o seu tempo que você tira para servir. A sua entrega se chama lugar de intimidade. O lugar de intimidade vai gerar em você responsabilidade para cumprir com as coisas que você faz no seu ministério. E a gente vai fazer. Mas antes, eu e você precisamos nos tornar parecido com Cristo. E tem algumas coisas práticas que a gente pode medir o quanto a gente se parece com Jesus, né? Aquele caba lá na escola que fica fazendo bullying com você, que você já disse que ia dar uns 2 cacetes nele. Eu sou crente, mas o facão, meu facão não é não. Eu sou crente, mas eu não sou besta. E aí? E as menininhas, que no meio das meninas rola muito isso, né? Elas não brigam na mão, mas é uma falando mal da outra na escola. Se guarde o seu coração. Quem te justifica é Jesus. Na minha época tinha muito, não sei na época de vocês. Seja parecido com Jesus em todos os lugares. Que a sua entrega venha ser revelada no seu estilo de vida. No seu estilo de vida, seja parecido com Cristo Jesus de Nazaré, seja parecido com Ele. Nós precisamos entender o real valor de uma entrega verdadeira. Quem já deu presente e tomou de volta aí? Levanta a mão. Já? Não sei se foi bem um presente, né? Me dá aqui não, toma de volta. Pega aqui, mas eu vou tomar de volta. Quem já deu alguma coisa? E aí você falou assim, rapaz, mas foi tão caro aquele presente. Já deu, né? É isso que Jesus quer de você. O que você vai entregar vai ser tão caro que vai doer, irmãos. Ai, tá doendo. Jesus está tratando. Jesus está mudando. Jesus está transformando.
Aí você vai falar assim, se fosse em outra época eu ia fazer isso, mas Jesus mudou a sua vida. Aí porque se fosse na época tal, aquela menina ia ver. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus mudar a sua casa. Agora, só há mudança se houver entrega. Só há mudança com relacionamento com a presença. Deixa Jesus mudar a sua vida por meio de uma entrega verdadeira. Amém? Uma entrega verdadeira. Não é uma encomenda que você passa para alguém entregar para a pessoa que você quer que essa encomenda chegue, não. Você vai meter a mão no bolso, meu amigo. Você vai gastar tempo orando, jejuando, buscando a Deus, para que a sua entrega ela seja verdadeira. Aí você vai falar assim, pastor, mas a Juliana ora por mim. Mas e você ora? Mas é porque o meu líder ora por mim, o Mateus ora por mim. Mas e você está orando? Porque tem coisas que nós não podemos fazer por você. Agora, você precisa fazer. Você pode dizer amém? Salmo 51, 11. Davi faz uma oração. Senhor, me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Porque Davi entendia que para que ele pudesse cultivar a presença, ele precisaria abrir mão da sua reputação, dos seus títulos, porque Davi foi sem vergonha, literalmente. Davi coloca um homem na linha de frente da batalha para morrer, um dos seus melhores soldados, para ter a esposa desse homem. Davi adultera, Davi faz diversas coisas que não agradou o coração de Deus. Mas Davi, quando foi confrontado, disse assim, Senhor, está aqui, eu não quero nada. Na versão Nakayama atualizada, eu não quero nada. Eu não quero as carruagens de ouro, eu não quero o meu palácio, eu não quero os meus súditos, eu quero a tua presença. E sabe qual é a entrega que Deus quer de mim e de você? É uma entrega onde eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo para viver de acordo com a vontade dEle. Abra mão de você mesmo, das suas próprias vontades. Você fala assim, eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade. Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Charles Spurgeon fala algo interessante. Os homens, para ser verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos para a verdade. Vou repetir. Os homens, para ser verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos para a verdade. Então, se você for ganho para a Igreja Evangélica Nova Aliança Ágape, não tem relevância nenhuma. Se você for ganho para a célula do Mateus, não importa. Se você for ganho para a rede da Camila, está tudo bem. Agora, se você for ganho para a verdade, isso sim vai alterar a sua vida. Você pode dizer amém? Então, seja ganho para a verdade. Seja ganho para Jesus de Nazaré. Coloca para mim João 8:32. Gente, só para atualizar vocês, quem ganhou a Champions League foi o PSG, viu? Tudo bem. E parabéns você que veio pro culto e não ficou em casa assistindo a Champions. Porque quem tá ganhando dinheiro é eles lá. A gente não tá ganhando nada, viu? Quando for o Flamengo, aí a gente para o culto time, viu, gente? Quando for o Flamengo, a gente para o culto, bota no telão. Mas quem é PSG, né? Quem gosta de futebol, levanta a mão aí. Só pra me saber se você é crente mesmo pra estar aqui. Parabéns, viu? O placar do jogo foi 5-0, então tá tudo bem. Só 5-0. Vamos lá, vamos voltar para a Bíblia. Olha o que o texto fala. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quem vai te libertar? É o Ministério Nova Aliança? É a rede Equibalo? É a rede... Qual é o nome das outras redes que eu esqueci agora? Aí é a rede Zoe? Não, é a rede Constância? É a rede Candeia? Não, é Jesus, irmão. Fala pro irmão que está do seu lado assim, é Jesus que vai te libertar. Fala assim, acorda.
Quem é viciado em discipulado aí? Levanta a mão. Ah, vocês estão espertos, né? Não tem ninguém viciado em discipulado aqui, né? Ei, meu líder, segunda-feira, primeiro discipulado. Na quarta eu quero mais um, no sábado também. Ei, calma. Um dia eu também fui assim, gente, tá tudo bem. Eu queria discipular 3 vezes na semana. Gente, nós precisamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus precisa me libertar. Não existe transformação sem Bíblia. Não existe crente de verdade sem Bíblia. Amém. Se alimente de Cristo. E que sua entrega seja verdadeira. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1. Olha o que o texto fala. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, sim. Próximo. Então Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Todos nós sabemos que Abraão, ele queria um filho, o filho da promessa. Quem era o filho da promessa? Ismael e Isaque. Vocês estão bom de Bíblia? Isaque. Deus manda pegar o menino, levar para um monte. Gente, vamos lá, presta atenção. A promessa demorou a chegar. Quando a promessa chega, Deus pede. Só que a entrega de Abraão era verdadeira. Sabe por quê? Porque mesmo a sua entrega, sendo comprometida com a sua promessa, ele decidiu entregar. A Bíblia fala que ele pega o menino, bota o menino nas costas, pega o menino, leva para o monte. Chega lá, ele coloca o menino na pedra. Detalhe, o menino pergunta, papai, cadê o sacrifício? Mal o bichinho sabia que ele ia morrer. Cadê o sacrifício? Coloca o menino na pedra. Quando ele vai imolar do menino, aparece um cordeiro, uma voz fala com ele. Ele tira o menino da pedra e agora mata o cordeiro no lugar do menino. Você entende? Se a obediência a Jesus custar a sua promessa, você precisa entregar. Eu não sei o que Deus vai te pedir. Eu sei que todos nós estamos aqui em um processo. Alguns ainda estão sendo acompanhados, não cuidam de ninguém. Outros já cuidam de alguém, outros já têm uma célula, outros já têm uma rede. Mas e se Deus pedir a rede Equibalo? E se Deus pedir a Aliança Team? E se Deus pedir a Candeia? E se Deus pedir a Rede Flechas? E se Deus pedir as suas promessas? E aí? Aí eu quero ver se você é crente. Aí eu quero ver se você obedece a Deus. Agora, existe algo interessante nesse texto. Você não pode só ouvir uma vez, você precisa continuar ouvindo e obedecendo. Porque Abraão foi obediente, ele subiu para o monte, mas chegando lá, Deus continua falando com ele e ele continua obedecendo. Sabe o que isso me remete? A um crente que é contínuo na presença, a um crente que ama um lugar de relacionamento, a um crente que entende que a sua vida, quem governa é Deus. Porque se Abraão fosse mimado, obstinado e ele birrasse, ele tinha matado a promessa. Ah, tá bom, Deus me pediu, então eu vou entregar. Pá, matado o menino. Mas não. Ele foi obediente. Muitas vezes Deus vai pedir, você vai entregar, mas Ele vai devolver. Porque Ele queria provar o seu coração. Quem tá me entendendo? De verdade, vocês estão me entendendo? Então, tem coisas que vocês não vão viver agora, vão viver daqui, 3 anos. Daqui 5 anos. Agora os líderes aí, os mais velhos, já estão nessa fase aí de Deus começar a pedir algumas coisas. De mudança, de transição, de um monte de coisa. Irmãos, e quando Deus pedir. Por isso, o treinamento de Abraão foi antes da promessa. Porque ele persistiu o quê? Em oração. Pedindo, buscando. Mas Abraão continuou sendo fiel ao Senhor.
mesmo depois que a promessa chegou. Eu quero te dizer uma coisa: quando você entrega a sua vida para o Senhor, quando Ele tem o seu coração, Ele tem tudo. E quando Ele pedir as outras coisas, não vai ser peso entregar, porque você entregou o que você tinha de mais precioso: a sua vida. Você está me entendendo, gente? Então, no nome de Jesus, eu quero que você centralize em um lugar nessa noite essa palavra de que o meu lugar de entrega precisa ser verdadeiro. Agora, se o evangelho ele não está te custando nada, é porque você não vive uma vida de sacrifício. E sacrifícios não é o seu pecado. O seu pecado é renúncia, irmãos. Sacrifício é o que é bom. Eu já falei para você sobre isso. Abraão ia levar um sacrifício para o Senhor. Ele não pegava o pior animal, ele pegava o melhor. E a gente vai ver vários homens de Deus oferecendo sacrifício, mas as coisas boas. Sabe o que é coisa boa, irmãos? É você acordar mais cedo antes da escola para fazer um devocional. Isso é sacrifício. É você, irmãos, dedicar o seu melhor para Deus. É você glorificar o nome do Senhor enquanto você faz as coisas que você murmuraria antes de conhecer Jesus. Você precisa entender, no nome de Jesus, que nós precisamos abrir mão de algumas coisas por causa do Evangelho. Um homem chamado Martin Luther King, ele deixou uma frase muito impactante para a minha vida e para a sua vida. Ele fala assim: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. Nós temos uma causa pela qual morrer. Então morra pelo Evangelho de Jesus. Morra para suas próprias vontades. Entregue a sua vida para Ele. E seja verdadeiro nesse relacionamento. Aleluia. Nós precisamos entregar o nosso melhor para Jesus. Sabe, no início do ministério de Jesus, Ele chamou alguns discípulos. E os primeiros discípulos que Jesus chamou, Pedro, Tiago, João e André, lá em Mateus 4, esses homens eram o quê? Pescadores. Talvez uma profissão insignificante para nós hoje, que não estou invalidando essa profissão, mas que para aqueles homens eram todos. Eles eram microempreendedores, pequenos empresários que tinham as suas redes, os seus barcos, ajudavam o seu pai. E aí Jesus chega, de repente, e fala assim: abandona a sua rede aí, deixa esses barcos, vamos me seguir. E esses homens abandonam tudo e entregam a sua vida a um homem chamado Jesus. Sabe, algumas coisas Deus vai te pedir, e talvez é insignificante para o irmão que está do seu lado, é insignificante para os seus amigos, é insignificante para a sua igreja, mas é o seu processo, porque só você sabe o quanto isso tem valor para você. Foi fácil deixar a família para ir para uma base e passar 9 meses, Yara? Para alguns era tudo muito simples. Né? 9 meses, fichinha. Mas talvez para ela não. Para ela foi muita coisa. Então cada um de nós temos o nosso processo. Eu não sei o que é importante e o que não é para a sua vida, mas eu quero te ensinar a escutar a voz de Deus agora. Não tem como. A única escola que nos ensina a escutar a voz de Deus se chama relacionamento com a presença. As outras vão acrescentar, vão te dar métodos. Mas, irmãos, somente a prática da presença vai te fazer conhecer a voz de Deus. Você pode dizer amém? Tava com vontade de pregar para vocês. Faz tempo que eu não prego, né? Tem umas 3 semanas a mais. Então, no nome de Jesus, se aproxime do Senhor. Eu vou finalizar com isso. A palavra sacrifício significa no original aproximar-se. Por isso, Romanos 12:2 fala sobre isso. Sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício. Porque quando você se apresenta, Deus se aproxima. Se entregue ao Senhor, se alimente de Jesus, seja um adolescente santo para essa geração. Seja um adolescente santo, seja um homem de Deus santo. Porque, irmãos,
O que nós queremos é satisfazer as nossas próprias vontades. Sabe, se Deus botasse todos nós que estamos nesse lugar numa peneira, o que ia permanecer? Será se os títulos ou será se a presença? Na pandemia a gente viu tantas pessoas que pós-pandemia que deixaram a igreja, que depois se desviaram, ministérios que não se consolidaram. Por quê? Porque o fundamento não era Jesus. Uma coisa eu bato no peito e afirmo: se o fundamento da sua vida for Jesus, pode vir pandemia, pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer problema, você vai permanecer, porque você está alicerçado nele. Se nós trocássemos os nossos serviços pelo ministério da oração, irmão, sabe o que acontecia nesse culto? Cadeira voava aqui, irmãos. Sabe qual é a nossa luta como pastor? É trabalhar menos e orar mais. Essa é a nossa luta. Irmãos. A nossa luta é trabalhar menos. Porque eu consigo preencher toda a minha semana atendendo quem tenho que atender, fazendo o que eu tenho que fazer. Eu consigo preencher toda ela. Mas será se eu passaria a minha semana toda orando de segunda a domingo, trancado dentro de um quarto, lendo Bíblia? Quem está me entendendo? Eu não estou fora da sua realidade, não. Eu estou muito dentro. Então, no nome de Jesus, o que eu quero que você entenda dessa noite é que se você for um adolescente cheio da presença, você vai permanecer e a sua geração olhará para você e irão dizer: a minha avó, a minha mãe, a minha tia foi exemplo para mim. Você vai ter neto daqui a pouco, vai casar, vai ter filho, neto, e aí? Você vai ser exemplo. Diga amém. Aí você fala assim: pastor, tá tão longe. Quando você piscar assim, ó, piscou, quando tu acordou, tu já tem 18, tá pagando um monte de boleto. Aí tu piscou de novo, tá casado. Piscou de novo, passou de manhã para meio-dia já. Meio-dia para tarde, já tá velho. É muito rápido. É muito rápido. Por isso a gente fala assim: ah, não, mas eu vou viver do jeito que eu quero. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As decisões que você toma hoje, elas são determinantes para o seu futuro amanhã. Quem é que você quer ser? Um homem e uma mulher sem a presença, ou um homem e uma mulher com a presença? E essa pergunta você não precisa responder. Você precisa mostrar. Porque fé é ação. Por isso, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.